A inteligência artificial está moldando novos modelos de negócios, novas profissões, novos trabalhos, novas formas de se chegar aos mesmos resultados, né? Enfim, muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando. Na minha área, que é o marketing digital, marketing como um todo, marketing digital, mercado digital, né? A administração de marketing, eu vejo muito essas mudanças acontecendo, cada novidade chegando, né? Cada novo advento da inteligência artificial, né? Os agentes de IA, a IA generativa, o impacto no design, nas artes visuais, o impacto no copywriting, o impacto na integração com ferramentas, o impacto em ferramentas de produtividade. Então, assim, em muitos aspectos diferentes, em diversas áreas diferentes do marketing, do empreendedorismo e de diversas outras áreas também estão sendo muito impactadas pela inteligência artificial, por ferramentas da inteligência artificial, por novas formas que a inteligência artificial ela se integra à nossa realidade, ao nosso dia a dia, ao trabalho que nós realizamos, aos produtos que nós consumimos. Então, diante dessas mudanças, eu quis trazer esse vídeo, ó meu gato ali atrás, eu quis trazer esse vídeo para a gente conversar um pouco, para a gente debater e desenvolver uma conversa, certo? Então a intenção de hoje é a gente de fato desenvolver uma conversa em torno desse assunto, sobre o futuro que nos aguarda em termos das mudanças que estão acontecendo, principalmente voltado para o empreendedor, certo? Então você, como dono de empresa, como gestor de negócio, como empreendedor, como fundador, como diretor, como gerenciador, como gestor, enfim, como é que a sua realidade, no seu trabalho, a sua produtividade e principalmente os seus resultados serão impactados pelas mudanças que estão acontecendo com a inteligência artificial. E assim, o que esperar, né? Claro que eu não tenho como saber, eu estou mesmo trazendo aqui a minha opinião e meu posicionamento sobre o assunto como profissional de marketing que está aí acompanhando todas essas mudanças, vendo elas acontecerem em tempo real e principalmente experienciando essas mudanças no meu dia a dia de forma totalmente imersiva, de forma factual, de forma concreta, certo? Com uma pessoa, não um espectador que está vendo de fora, mas também como um experienciador de todas essas mudanças. E eu espero que meu gato não faça barulho. Enfim, então quero mais desenvolver mesmo uma conversa nesse sentido e trazer aqui um posicionamento sobre todas essas mudanças e o que eu espero, que parece que nos aguarda neste futuro incerto e ao mesmo tempo promissor, porém assustador, com relação ao empreendedorismo, a inteligência artificial e o marketing digital. E eu queria começar esse vídeo aqui trazendo algumas ideias que eu tenho visto de outros empreendedores, de outros profissionais, alguns posicionamentos que eu acompanhei de alguns criadores de conteúdo, alguns profissionais da área que têm vindo com ideias que caminham no sentido oposto. Ou seja, eu quero trazer aqui primeiro o posicionamento do sentido oposto que tem surgido. Ou seja, enquanto muitas empresas, muitas marcas, enfim, elas estão aí navegando, trazendo cada vez mais a inteligência artificial para suas realidades, eu vejo outras empresas, outras marcas, outros gestores caminhando no sentido de olhar para as oportunidades que surgem perante a essas mudanças no sentido conservador. O que eu quero dizer com isso? Estamos caminhando em uma direção de automações onde o contato do mercado com as marcas tem se tornado menos humano devido a esses adventos. Então a gente tem atendimento por chatbots integrados com IA generativa, né? A gente, por exemplo,
sei lá, um atendente baseado em ChatGPT, um atendente baseado em Gemini. Isso acontece bastante. Empresa grande já adotou esse sistema de atendimento. E esse contato ele começa a se estender para outros lados, outros aspectos. Então, de repente você está navegando nas suas redes sociais e a página da marca que você segue, ela está ali postando um vídeo que foi gerado com inteligência artificial e o consumidor percebe. Ela está aí postando um texto que foi gerado por inteligência artificial e o consumidor percebe. Então a gente caminha em uma direção onde o consumidor está cada vez mais em contato com marcas, perdendo humanização para inteligências artificiais. Só que o comportamento do mercado nos últimos anos tem vindo em uma direção oposta. Então o consumidor se tornou mais exigente, o consumidor mudou seu comportamento e passou a pedir mais humanização, mais proximidade, mais pessoalidade, mais contato humano. Enquanto as empresas têm caminhado na direção oposta de automatizar cada vez mais. E aí, diante dessa discrepância, né, que surge a ideia oposta, a ideia de que temos aí a inteligência artificial cada vez mais presente e o que o futuro nos aguarda pode não ser um mercado que exige muito mais digitalização, mas talvez o oposto. Talvez um mercado que peça mais artesanato, mais produto feito à mão, mais atendimento presencial ou atendimento digital feito por pessoas, contatos em redes sociais com conteúdos mais caseiros, mais orgânicos. E a gente observa isso, né? Há 10 anos atrás, por exemplo, no YouTube, até menos, né? O que pegava mais eram o quê? Vídeos com muita edição, muitos efeitos, efeitos sonoros, animações, render 3D no meio do vídeo, criando ali vários elementos gráficos extremamente visuais, extremamente impactantes, porque esse tipo de profissionalização dos conteúdos há 10 anos atrás, 8 anos, 5 anos atrás, significava qualidade, significava um vídeo de alta qualidade, uma produção de alta qualidade audiovisual devido a profissionais altamente qualificados que estavam ali desenvolvendo aquele trabalho. Hoje, por outro lado, a gente vê uma tendência em conteúdos mais caseiros, então isso está começando a mudar drasticamente. Então hoje a audiência, no geral, começa a dar mais atenção e mais foco a canais e a conteúdos que geram ali produções não tão produzidas, não tão bem produzidas, digamos assim. Não que elas não estejam bem produzidas. Tem, claro, um trabalho profissional por trás, um valor agregado, mas que já não dá mais tanto foco para aquele audiovisual impactante, com um monte de efeito, com um monte de 3D, com um monte de animaçãozinha, vinheta, vários efeitos. Por que isso acontece, né? Por que a audiência começa a pedir esse tipo de posicionamento um pouco mais caseiro, um pouco menos profissional, parecendo menos profissional? Justamente porque agora o profissional ele passou a ser mais superficial, ou seja, é o oposto do que era antigamente. Antigamente, esses conteúdos altamente produzidos eram sinônimos de qualidade. E hoje a gente vê o contrário. Tem produtos extremamente editados, com vários efeitos, com um monte de efeito de áudio, com um monte de animação, com vinheta, com 3D. Não que todo conteúdo produzido assim seja de má qualidade, mas a gente tem muito produzido desse jeito que é de má qualidade. Por que isso acontece? Porque esse tipo de edição se tornou mais acessível. Então antes era exigido profissionais altamente qualificados, altamente remunerados e dificilmente encontrados no mercado para fazer esse tipo de edição. E hoje, qualquer inteligência artificial pega o meu vídeo, edita ela e transforma o meu vídeo num vídeo super editado. Qualquer inteligência artificial cria um 3D fictício para eu integrar no meu vídeo. Qualquer inteligência artificial cria uma vinheta para eu colocar no meu vídeo. Então isso começou a gerar muito conteúdo de baixo valor, de baixa qualidade com muita edição. E aí a audiência começa a migrar para o oposto, começa a ver conteúdos e vídeos mais parecidos com esse aqui. Inclusive eu estou produzindo vídeo desse jeito, tentando seguir essa tendência, esse pedido da audiência.
atual de conteúdos com menos edição, porque aí essa audiência percebe ali um conteúdo que ela teve menos trabalho de criar animação, efeito, etc., mas tem um valor agregado muito maior em conteúdo de fato, em algo que agrega. Então, diante dessas mudanças, a gente consegue ponderar a possibilidade de um futuro onde as pessoas, onde o consumidor também peça algo no mesmo sentido, algo semelhante. Então, muitos profissionais estão colocando esse posicionamento, essa opinião, e eu estou inclinado a concordar por causa de todas as indicações que nós temos. Então, talvez em um futuro não tão distante, o mercado comece, devido à saturação da inteligência artificial agregada a tudo que nos rodeia, a nossa realidade, talvez exista um mercado que comece a exigir um posicionamento mais humano, um posicionamento mais analógico, digamos assim, em todo o branding das marcas. Então, se você é uma marca, por exemplo, de vestuário, de culinária, sei lá, qualquer empresa que tenha ali contato direto com o público, talvez este público no futuro próximo comece a demandar um posicionamento, um branding muito mais puxado para pessoalidade, muito mais puxado para humanização, correndo contra a maré da inteligência artificial, que não é nada humanizada, por mais que ela pareça. Diante então destes cenários, a gente tem diversos caminhos possíveis. Tem esse caminho possível de um mercado pedindo, por exemplo, enquanto todas as empresas estão aí utilizando chatbots baseados em inteligência artificial generativa para atender os clientes, que antes era um diferencial, né? Então, sei lá, em 2023, 2022, se eu pegava o meu WhatsApp e conversava com uma pizzaria para tentar pedir uma pizza, e essa pizzaria me atendia com um chatbot, isso era um diferencial. Eu olhava e falava, caramba, essa pizzaria está muito modernizada, está usando uma inteligência, tá usando uma IA generativa para conversar comigo no WhatsApp. Em 2022, 2023, isso seria, né, um indicativo de que aquela empresa está investindo pesado em inovação, que na época não era comum, o que significava que aquela empresa com certeza era uma empresa ela investia muito em inovação, então era uma empresa muito profissional. E aí isso chamava atenção e eu fazer um pedido naquela pizzaria justamente porque me chamou a atenção esse diferencial. Hoje, talvez não hoje, mas talvez amanhã, em um futuro próximo, pode ser que o oposto aconteça. Então, quase toda empresa vai ter um chatbot integrado, quase toda empresa vai me atender com uma IA generativa e eu vou estar tão saturado disso que tudo que eu quero é chegar no WhatsApp de uma pizzaria e ser atendido por uma pessoa real. E isso pode acabar sendo um diferencial no futuro não tão distante. Pro empreendedor médio, para você que tem uma empresa, que tem uma marca, o que muda hoje na sua realidade, tá? O que eu quero trazer aqui é a possibilidade de você, como empreendedor, surfar um pouco dessa onda da inteligência artificial sem ficar refém dela. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Uma estratégia para você que tem uma empresa, para você que tem um delivery, um restaurante, uma loja de varejo, uma loja de vestuário, para você que vende produtos para o consumidor final, ou até mesmo para você que presta serviços, vende produtos para outros empreendedores, para outras empresas, ou presta serviços para o consumidor final, enfim. Para você que tem uma marca, como você pode começar a aproveitar em ferramentas de inteligência artificial, como é que você pode começar a pensar em estratégias que aumentem os seus resultados utilizando IA, sem se tornar refém deles, caso num futuro próximo a demanda mude drasticamente e você precise recorrer a modelos que não sejam dependentes da IA, certo? Então eu separei aqui tópicos que podem ser explorados a partir do tráfego pago, que hoje se tornou uma ferramenta que pode ser explorada, uma oportunidade em aberto aí para você empreendedor, que antes precisava contratar uma agência de marketing, um gestor de tráfego. Com o advento da IA, o tráfego pago pode se tornar mais acessível, pode começar a ser mais fácil de operar ferramentas de tráfego pago com inteligência artificial. Hoje, as plataformas de anúncios elas estão contando aí com ferramentas de IA que democratizam o tráfego pago.
Então, antigamente, o gestor de tráfego, você precisava contratar o gestor de tráfego porque você não conseguia mexer na ferramenta. Ou você até podia tentar mexer, mas o gestor de tráfego ia saber fazer isso com muita mais expertise e ia garantir muito mais resultado. Isso continua acontecendo. Então hoje, se você pode contratar um gestor de tráfego, ele com certeza vai trazer mais resultado porque ele tem toda uma bagagem estratégica. Mas você não pode contratar um gestor de tráfego, ainda existe a possibilidade de criar anúncios utilizando plataformas de anúncios sem ter o conhecimento sobre, porque essas plataformas estão cada vez mais integrando inteligências artificiais dentro dessas plataformas. Vamos usar, por exemplo, o Facebook, né? A Meta, tem o Meta Ads. Hoje a Meta Ads conta com inteligências artificiais, onde você clica num botão dentro da plataforma de anúncios e a inteligência artificial faz o resto. Então ela fala, você quer criar uma campanha de vendas? Eu vou pegar minha inteligência artificial aqui e vou configurar tudo para você e te entregar pronto, beleza? Aí você fala, beleza, e ela vai entregar tudo pronto. É garantido que isso vai trazer o mesmo resultado que um profissional qualificado traria? Não, não é garantido e provavelmente não vai. Mas é uma forma de você começar a investir um pouco nessa área do tráfego pago, diminuindo aí os custos envolvidos, né, claro. A produção de conteúdo publicitário, por exemplo, copywriting, design gráfico, esses elementos que antes também exigiram freelancers, profissionais qualificados, prestadores de serviços, hoje, com a ajuda da IA, pode ser criado de uma forma diferente. Ou seja, nunca que você vai criar uma imagem com um chat GPT e essa imagem vai ter o mesmo nível, o mesmo padrão e a mesma qualidade que uma imagem criada por um designer gráfico qualificado. Nunca que você vai criar um texto de copy, um copywriting, com um Gemini da vida e aquele texto ele vai ter a mesma qualidade de texto publicitário do que um copywriter profissional. Hoje, pelo menos, enquanto eu gravo esse vídeo, isso ainda não é possível, isso ainda não existe e dá para fazer testes, mas a gente sabe que não chega perto, tá? Porém, é possível se você quer reduzir custos e se você já não investe. Então, por exemplo, se você não investe em um copywriter, pode ser que você, continuando sem investir, use inteligências artificiais que você não está utilizando para aproveitar essas oportunidades, entendeu? Ou seja, não é que você deve substituir esses profissionais, é que se você não usa esses profissionais, a IA pode ser uma forma de não substituir, mas preencher um pouco dessa lacuna, não com a mesma potência, a mesma qualidade, mas preencher um pouco dessa lacuna sem gastos. Na parte de criação de conteúdo publicitário, o que eu recomendo? Para copywriting, o Gemini do Google, ele é uma IA generativa com uma linguagem um pouco mais humana do que o ChatGPT. O ChatGPT, o texto que ele cria é muito identificável. Qualquer texto feito pelo ChatGPT que você vê no seu feed, você identifica que foi o ChatGPT que fez. O Gemini disfarça um pouquinho melhor, ele parece um pouco mais humano. Mas é claro que você vai precisar treinar o seu chat. Então você cria um chat, treina ele primeiro com uma linguagem que você quer que ele utilize, depois você passa a pedir para ele criar os seus textos. Não é o foco desse vídeo aqui ensinar a fazer isso, nem criar um agente de IA especializado, que é o que o pessoal faz, né? Treina uma IA baseado num único conceito para ela se tornar especialista naquilo, mas não é o foco desse vídeo. Então, se você quiser focar mais nessa parte, tem diversos vídeos aí no YouTube ensinando essa parte prática e operacional, tá? Outro tópico é o modelo de negócios. Então, modelos de negócios que antes exigiam profissionais extremamente estudados para criar. Então você tinha uma ideia, sei lá, eu vou abrir uma empresa que vende embalagens, eu vou abrir uma fábrica de embalagens, sei lá. Eu tenho uma ideia de negócio, né? Poxa, eu pensei numa ideia aqui que ela é diferente, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um profissional, passar a minha ideia para ele desenvolver um modelo de negócios baseado na minha ideia e me entregar o projeto para eu abrir a minha empresa. Isso antigamente custava, sei lá, 15 mil reais para um profissional fazer um projeto desse para mim, entendeu? E hoje, novamente, você não substitui de fato o profissional qualificado, mas você consegue utilizar inteligências artificiais para analisar essas ideias e criar modelos de negócios em cima. Outro tópico é a análise de dados. Então muitas inteligências artificiais, aí, principalmente as profissionais, as especializadas, né, o que o pessoal chama de inteligência artificial vertical, né, hoje consegue então fazer trabalhos com análise de dados, ou seja, você pega aí, sei lá, dados dos seus últimos 5 anos de vendas, dados financeiros, dados
diversos dados do seu negócio que você tem armazenados, entrega para uma IA especializada analisar esses dados e com base nesses dados ela te entrega diversas estratégias, previsões, possibilidades extremamente valiosas para o seu negócio. Por exemplo, talvez você consiga hoje prever quanto você vai vender até o final do ano baseado nesses dados anteriores de uma forma que você não conseguia anteriormente fazendo na unha. Então, se você pegasse relatórios, analisasse cada um deles manualmente, né, na unha mesmo, e tentasse criar uma previsibilidade, talvez até conseguisse, mas você ia levar dias para fazer toda essa análise e talvez não fosse tão preciso. Agora, com uma inteligência artificial, você consegue trazer todos esses dados, jogar nela e em questão de minutos ela cria ali insights extremamente precisos, extremamente valiosos, inclusive para você criar estratégia em cima dessas análises. Então, assim, na minha experiência dos últimos 2 anos, mais ou menos, que a inteligência artificial tem ganhado mais força, eu tenho feito essas integrações no meu dia a dia, mas como eu falei, eu não sou refém. Se amanhã surge a necessidade de parar de usar a IA, meu atendimento ainda é feito por mim. Se você me chamar no WhatsApp, eu que vou conversar com você. Os textos que eu crio, esse roteiro desse vídeo não foi gerado por inteligência artificial. Se eu precisar criar conteúdo aqui sem a ajuda do ChatGPT, eu consigo criar conteúdo tranquilamente. Toda a parte de designer eu mesmo faço, eu não sou profissional de design gráfico, não sou formado na área, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre para fazer um operacional básico ali. Claro, não é o melhor design do mundo, mas também não é uma demanda que eu tenho muito. Mas enfim, é isso, tá? O que eu queria trazer mais era essa questão de posicionamento, no qual a gente vê aí a possibilidade de que no futuro a IA acabe saturando e flodando o mercado, e aí acabe surgindo demandas por mais humanização. E eu queria te trazer de antemão, como empreendedor, como é que você pode aproveitar isso. Então, no momento que a IA está sendo uma onda, você surfa essa onda, utilizando aí as ideias que eu trouxe, mas a partir do momento que o mercado começar a pedir mais humanização, você como empreendedor já vai estar preparado para todos os seus processos comunicativos, todo o seu branding já vai estar preparado para atender essa demanda sem ser refém da IA. Então aproveita a onda enquanto você pode, aproveita a onda para crescer, para vender mais, para faturar mais, aproveita a onda da inteligência artificial para você gerar mais resultado, mas se em algum momento isso acabar diminuindo, você já está aí preparado então para entregar, você já está um passo à frente para antecipar essas tendências e aí entregar uma experiência de consumo mais humanizada para o mercado e um público que pede mais humanização. Ok? Então esse foi o vídeo, era essa conversa que eu queria desenvolver aqui, eu queria trazer mais essas ideias, esses insights. Eu espero que eu tenha trazido aí algum conteúdo interessante para você que me assistiu até aqui, né? Espero que tenham gostado desse vídeo.